Hoje, embarcaremos em uma jornada épica pela vida de José do Egito. Antes de mergulharmos nessa história incrível, convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem seu like, se já estão ansiosos por mais conteúdo inspirador, e conferirem os links na descrição para expandir seus conhecimentos bíblicos. Agora, vamos adentrar no fascinante relato de José. Eu sou José do Egito, filho amado de Jacó. Preparem-se para uma narrativa repleta de reviravoltas e lições de vida. Tudo começou com um sonho que, na verdade, se tornou o catalisador de minha jornada extraordinária. Neste sonho intrigante, visualizei o sol, a lua e 11 estrelas curvando-se diante de mim. Uma visão que revelou o propósito divino, mas também despertou a inveja ardente de meus próprios irmãos. Essa visão premonitória, carregada de simbolismo celestial, não apenas antecipou meu papel futuro, mas também acendeu a chama da inveja e rivalidade entre nós. A relação fraternal que antes era harmoniosa, agora estava impregnada de ciúmes. Meus irmãos, incapazes de compreender o significado mais profundo do sonho, cederam à inveja, dando início a uma série de eventos que mudariam minha vida para sempre. A inveja, muitas vezes, é um terreno fértil para a tomada de decisões impensadas. Impulsionados por esse sentimento corrosivo, meus próprios irmãos decidiram me vender como escravo para uma caravana que seguia para o Egito. Aquilo que começou como um sonho de propósito divino rapidamente se transformou em um pesadelo de traição e adversidade. A caravana que me levou ao Egito representava não apenas uma mudança geográfica, mas também uma transição radical em minha vida. De filho amado a escravo, minha jornada tomou um rumo inesperado. No entanto, esse capítulo sombrio estava longe de ser o fim da minha história. A traição dos meus irmãos foi o ponto de virada, marcando o início de uma jornada de autodescoberta, desafios e, por fim, redenção. No Egito, eu enfrentei provações que testaram minha fé, minha integridade e minha capacidade de perdoar. A narrativa que se desenrola a partir desse ponto é uma montanha-russa emocional, onde as profundezas da escravidão eventualmente deram lugar às alturas do poder e influência. No Egito, minha jornada de altos e baixos continuou a surpreender. Após ser vendido como escravo, encontrei meu caminho para a casa de Potifar, um oficial de destaque na corte egípcia. Sob a sombra das adversidades, mantive minha fé e integridade, resistindo às tentações e desafios que surgiram em meu caminho. A narrativa não apenas destaca a resiliência humana, mas também a firmeza de propósito que me guiou mesmo nos momentos mais sombrios. Na casa de Potifar, servi fielmente, conquistando confiança e responsabilidades crescentes. No entanto, a trama da minha vida tomou um rumo inesperado quando fui injustamente acusado de um crime que não cometi. A falsa acusação resultou na minha prisão, um capítulo que testou não apenas minha paciência, mas também a solidez da minha fé em Deus. Enfrentando as duras condições da prisão, continuei acreditando que havia um propósito maior para a minha vida. Foi nesse contexto desafiador que meu dom de interpretar sonhos emergiu como uma luz em meio às trevas. A oportunidade de decifrar o sonho misterioso de Faraó foi um divisor de águas, abrindo as portas para uma nova fase da minha trajetória. O momento em que ajudei Faraó a compreender as mensagens ocultas em seus sonhos, não apenas me libertou da prisão, mas também me elevou a uma posição de destaque na corte egípcia. Esse evento crucial revelou não apenas minha habilidade única, mas também a mão divina, que guiava cada passo da minha vida. Uma vez mais, a história demonstra como as adversidades podem se transformar em oportunidades quando confiamos no plano divino. Minha habilidade de interpretar sonhos não apenas me libertou da prisão, mas também me catapultou para uma posição de destaque no Egito. Contudo, essa ascensão não foi isenta de desafios. A trajetória rumo ao poder estava repleta de testes e provações, cada um moldando minha jornada de maneiras profundas e inesperadas. Ao ocupar uma posição de influência, vi-me diante da oportunidade de usar minha posição para o bem. No entanto, a verdadeira prova de caráter surgiu quando me deparei com a oportunidade de reconciliação com meus irmãos, aqueles que, movidos pela inveja, haviam me vendido como escravo. Este foi um dos momentos mais emocionantes e transformadores de minha vida. A jornada para a reconciliação não foi fácil. Meus irmãos não sabiam que aquele governador poderoso era o mesmo José que um dia fizeram sofrer.
A tensão e a incerteza permeavam o encontro. No entanto, o perdão emergiu como uma força redentora, capaz de curar as feridas do passado e unir uma família despedaçada. O momento em que revelei minha identidade aos meus irmãos foi carregado de emoção e perdão. As lágrimas derramadas não eram apenas de tristeza, mas também de alívio e redenção. A compreensão de que Deus havia transformado o mal em bem permeou cada abraço e palavra de reconciliação. Essa parte da minha jornada destaca não apenas a importância do perdão, mas também a incrível capacidade de Deus de transformar situações aparentemente sem esperança em oportunidades de cura e restauração. A reconciliação com meus irmãos não apenas selou a paz em minha história, mas também transmitiu uma poderosa mensagem sobre a graça divina e a capacidade humana de perdoar. Ao longo de minha trajetória, cada capítulo da minha vida foi impregnado de valiosas lições que transcenderam as circunstâncias temporais. Aprendi profundamente sobre o perdão, a resiliência e a confiança inabalável no plano divino. Essas experiências moldaram não apenas meu destino, mas também meu caráter, guiando-me para um propósito maior, que transcende as adversidades e desafios. O perdão, em particular, emergiu como uma força transformadora. Reconciliar-me com aqueles que me causaram sofrimento não apenas aliviou o peso do passado, mas também demonstrou a capacidade humana de superar mágoas profundas. A jornada do perdão não foi fácil, mas cada passo nessa direção trouxe cura e restauração, mostrando que a graça divina pode superar as feridas mais profundas. A resiliência, por sua vez, foi uma constante em minha vida. Desde os dias de escravidão até os momentos de triunfo no Egito, a capacidade de enfrentar desafios com coragem e determinação foi fundamental. Cada reviravolta na minha história não foi um obstáculo intransponível, mas uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. A confiança no plano divino foi a bússola que guiou meus passos. Mesmo quando os eventos pareciam desconcertantes, a fé na sabedoria divina me deu a força necessária para seguir em frente. Essa confiança não apenas moldou minha perspectiva diante das adversidades, mas também me conectou a um propósito maior, que transcende as limitações humanas. Minha história transcende as páginas antigas, para se tornar um espelho que reflete as complexidades da vida humana. Ela não é apenas um relato distante, mas um testemunho vivo das lutas, triunfos e lições que todos nós enfrentamos em nossa jornada. Ao longo dessa narrativa, eu encarei tentações sedutoras, traumas devastadores e desafios que, por vezes, pareciam insuperáveis. As tentações, em particular, foram como tempestades furiosas, ameaçando desviar-me do caminho certo. No entanto, em meio a esses momentos críticos, a presença de Deus foi uma luz guia, um farol que iluminava as trevas e me impelia a resistir aos impulsos prejudiciais. Cada escolha de resistir às tentações não apenas fortaleceu minha fé, mas também revelou a constante presença divina em minha vida. Os traumas que experimentei poderiam ter me deixado quebrado, mas em vez disso, tornaram-se pontos de inflexão para a redenção. A graça divina foi como um bálsamo curador, transformando feridas em cicatrizes que contam uma história de superação e perseverança. Mesmo nos momentos mais sombrios, Deus estava lá, guiando-me através das dores para um propósito mais elevado. Os desafios inimagináveis que enfrentei serviram como forjas, moldando meu caráter e preparando-me para o propósito divino que estava por vir. Cada obstáculo superado não foi apenas uma vitória pessoal, mas um testemunho do poder transformador da fé e da confiança em Deus. A jornada foi difícil, mas em cada passo, eu experimentei a mão providencial que guiava-me para a redenção e um propósito mais profundo. O Egito se tornou o palco da minha ascensão notável, uma história que vai além de um simples conto de sucesso. Minha jornada, moldada por desafios e transformações, revelou que a verdadeira riqueza da vida não está apenas na conquista de posições, mas na evolução interior que ocorre durante o processo. Minha ascensão de escravo a governante foi um testemunho do poder da resiliência e da fidelidade a princípios éticos. A adversidade, longe de ser um obstáculo intransponível, tornou-se uma forja que moldou meu caráter. Cada desafio enfrentado foi uma oportunidade para aprender, crescer e fortalecer minha determinação de seguir princípios éticos inabaláveis. A humildade tornou-se uma lição fundamental.
Mesmo quando ocupei uma posição de destaque, mantive a consciência de minhas origens humildes e a compreensão de que o sucesso é efêmero, se não estiver enraizado na humildade. Essa virtude não apenas preservou minha integridade, mas também me permitiu lidar com o poder de maneira responsável, lembrando-me constantemente da importância de servir aos outros. Compreendi, ao longo dessa jornada, que a fidelidade a princípios éticos é a chave para superar as maiores tribulações. A tentação de comprometer valores em busca de ganhos temporários sempre esteve presente, mas a firmeza em permanecer ético mostrou-se crucial. Essa fidelidade não apenas assegurou minha integridade pessoal, mas também se tornou um farol orientador em meio às tempestades da vida. A interpretação dos sonhos se revelou uma ferramenta extraordinária, que não apenas me conduziu ao posto de governador no Egito, mas também se tornou um veículo através do qual Deus manifestou sua vontade. Essa capacidade singular de decifrar mensagens divinas não foi apenas um dom, mas uma responsabilidade que moldou minha jornada em uma epopeia de fé e propósito. O momento em que ajudei Faraó a decifrar seu sonho misterioso foi um ponto de virada crucial. Não apenas me libertou das correntes da prisão, mas também me elevou a uma posição de influência no Egito. Essa ascensão, no entanto, não foi apenas uma conquista pessoal. Foi uma demonstração vívida de como Deus pode usar dons individuais para cumprir seus propósitos mais amplos. A interpretação dos sonhos não era apenas uma habilidade, mas uma conexão divina, que transformou minha vida em uma narrativa épica de fé. Mesmo quando as sombras da prisão ameaçavam obscurecer meu caminho, a luz da providência divina brilhava intensamente. Essa luz não apenas iluminou o meu destino, mas também revelou o plano divino, que se desdobrava a cada passo da minha jornada. A conexão divina através da interpretação dos sonhos não apenas moldou minha vida pessoal, mas também serviu como um exemplo inspirador de como Deus pode usar circunstâncias aparentemente desfavoráveis para cumprir seus propósitos mais elevados. Mesmo nas situações mais sombrias, a luz da providência divina nunca se apaga, guiando-nos para além das adversidades, em direção a um propósito maior. Ao partilhar as páginas da minha jornada, meu propósito é inspirar cada um de vocês a olharem para além das adversidades, a descobrirem significado nas experiências mais difíceis e a confiarem no plano maior traçado por Deus para cada vida. Cada desafio, cada reviravolta, é uma oportunidade de crescimento e transformação que molda nossa trajetória de maneira única. À medida que concluímos esta jornada de reflexão sobre minha história, quero reforçar a importância do perdão. Assim como experimentei a transformação poderosa que o perdão pode trazer, convido você a considerar essa virtude como uma ponte para a redenção em sua própria vida. Se este vídeo tocou seu coração, se as lições compartilhadas ressoaram em sua alma, peço que se inscreva no canal. Ao fazer isso, você se torna parte de uma comunidade que busca crescimento espiritual e reflexão profunda. Não se esqueça de deixar seu like e comentar o que achou desse vídeo. E se você tem interesse em aprender mais sobre a Bíblia, te convido a clicar no link da descrição. Agradeço a cada um de vocês por dedicar seu tempo a esta jornada espiritual. Compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima, Deus abençoe.